Amados irmãos e irmãs, eu sou Dom Tarcísio, bispo da Diocese de Duque de Caxias e filho desta querida Arquidiocese de Niterói. Quero agradecer vivamente o convite que me fez o caríssimo Padre Elcimar para que participasse com vocês, irmãos e irmãs, neste último dia da novena de Pentecostes. Eu gostaria de recordar um belo parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, pois foi deste parágrafo que foi colhido o tema a mim proposto para este momento que encerra a novena de Pentecostes. Eis o parágrafo do Catecismo. O Espírito e a Igreja cooperam para manifestar na liturgia o Cristo e sua obra de salvação. Principalmente na Eucaristia e de modo análogo nos demais sacramentos, a liturgia é memorial do mistério da salvação. O recorda, o atualiza, o faz presente. O Espírito Santo, diz o parágrafo do Catecismo, é a memória viva da Igreja. E este foi o tema que me foi proposto. Mas eu gostaria, amados irmãos e irmãs, de situar este tema, o Espírito Santo é a memória viva da Igreja, num horizonte mais amplo, num contexto, numa moldura que o próprio parágrafo do Catecismo supõe. E esta moldura, esse horizonte, poderíamos enunciá-lo assim: o Espírito Santo e a Igreja na liturgia. Vamos aprofundar um pouquinho esta afirmação. Na liturgia, o Espírito Santo é um pedagogo da fé do povo de Deus, o artífice das obras-primas de Deus, que são os sacramentos da nova aliança. O desejo e a obra do Espírito no coração da Igreja é que vivamos a vida de Cristo ressuscitado. Quando Ele encontra em nós a resposta de fé que Ele mesmo suscitou, realiza-se, então, uma verdadeira cooperação. Amados irmãos, a perspectiva é, portanto, aquela da sinergia, uma verdadeira colaboração, em virtude da qual se pode sustentar que a liturgia se torna obra comum do Espírito Santo e da Igreja. A atividade do Espírito Santo nesta obra comum é multiforme e, à luz da sua obra na economia da salvação, anterior a Cristo e no tempo da Igreja, pode ser expressa, diríamos, através de 4 ações desse Espírito. O Espírito Santo prepara para acolher Cristo, prepara-nos para acolhermos Cristo. O Espírito Santo recorda o mistério de Cristo, recorda-nos o mistério de Cristo. O Espírito Santo atualiza o mistério de Cristo para nós. E o Espírito Santo é espírito de comunhão. Ele promove a comunhão nossa com Deus e entre nós. Vejamos cada um desses traços. O Espírito prepara para acolher Cristo. Nesta fase da oferta sacramental do mistério de Cristo, própria do tempo da Igreja, o Espírito Santo, amados irmãos e irmãs, age do mesmo modo que agia nas fases anteriores da economia da salvação, que nos preparava e preparava a história para acolher Jesus Cristo. Assim, amados irmãos, o Espírito prepara a Igreja para encontrar seu Senhor. Ele dá cumprimento na economia sacramental às figuras da antiga aliança, anunciadas já no Antigo Testamento, sempre supondo, amados irmãos e irmãs, a harmonia dos 2 testamentos, da antiga e da nova aliança. A antiga aliança nos conduzindo para a sua plenitude na nova aliança. E, amados irmãos e irmãs, sabemos que em cada ação litúrgica, especialmente na celebração da Eucaristia e dos demais sacramentos, se cumpre o encontro entre Cristo e a Igreja e se realiza a união de ambos em um único corpo. Pois bem, amados irmãos e irmãs, a Assembleia, o povo de Deus congregado, reunido,
deve se preparar para encontrar-se com o seu Senhor. Deve ser um povo bem disposto. Esta preparação dos corações é obra comum do Espírito Santo e da Assembleia reunida, e em particular dos seus ministros. Neste período, não podemos nos reunir fisicamente, mas estamos congregados, irmãos, no pensamento, no coração, nos afetos. A graça do Espírito Santo procura despertar a fé, a conversão do coração e a adesão à vontade do Pai. E estas disposições são um pressuposto para receber as outras graças oferecidas na própria celebração e para os frutos de vida nova que ela está destinada a produzir posteriormente. Então, o Espírito, amados irmãos, prepara para acolher Cristo, prepara-nos para acolher Cristo. Vamos ao segundo traço. O Espírito Santo recorda o mistério de Cristo. A função de recordar, que o Espírito cumpre como memória viva da Igreja, é a chave de toda a celebração, porque a liturgia é memorial. Portanto, ele recorda e manifesta Cristo à fé da Assembleia, à fé do povo congregado. Para reavivar a memória da Igreja, amados irmãos e irmãs, o Espírito Santo se serve da Palavra de Deus e da anamnese, no contexto da liturgia. Assim, o Espírito Santo, que é o inspirador das Escrituras, recorda à Assembleia Litúrgica o sentido do evento da salvação, dando vida à Palavra de Deus que é anunciada, e é anunciada para ser recebida e vivida. O Espírito dá aos leitores e aos ouvintes, segundo as disposições de seus corações, a compreensão espiritual da Palavra de Deus. O Espírito recorda à Assembleia Litúrgica, ao povo de Deus congregado, tudo o que Cristo fez por nós. Põe os fiéis e os ministros em relação viva com Cristo. Suscita a resposta de fé que exige o anúncio da Palavra de Deus. Porque o anúncio da Palavra de Deus pede de nós uma resposta de fé, e é o Espírito que suscita em nós esta resposta de fé, fazendo de todos nós uma comunhão na fé. Mas também, amados irmãos, em cada celebração litúrgica, se faz memória das maravilhas de Deus em uma anamnese mais ou menos desenvolvida. Recorda-se as ações de Deus em nosso favor. Fazemos essa memória. E não é uma mera recordação de fatos acontecidos, mas presença e atuação objetiva dos eventos salvíficos. Desse modo, o Espírito Santo, despertando a memória da Igreja, suscita então a ação de graças e o louvor pela Páscoa de Cristo. O Espírito Santo, amados irmãos e irmãs, recorda-nos o mistério de Cristo. O Espírito Santo atualiza o mistério de Cristo. Vamos para esse terceiro traço. O Espírito Santo torna presente e atualiza o mistério de Cristo por seu poder transformador. O Catecismo da Igreja explica, com grande precisão teológica, que graças à intervenção atual do Espírito Santo, a liturgia não só recorda, nem simplesmente repete os eventos salvíficos, especialmente o mistério pascal de Cristo, mas os representa, os torna presentes, os comemora. Em cada celebração litúrgica, queridos irmãos, sobrevém a efusão do Espírito Santo que atualiza o único mistério. Portanto, são as celebrações que se repetem, não o mistério de Cristo, que como evento salvífico permanece sempre único e irrepetível. Entende-se, portanto, que a invocação ao Espírito Santo, juntamente com a anamnese, com a recordação das ações de Deus, constitui o centro da celebração sacramental, sobretudo na Eucaristia. Trata-se
quer da chamada epiclese, ou a intercessão na qual o sacerdote suplica ao Pai que envie o Espírito Santificador para que as oferendas se tornem o corpo e o sangue de Cristo e para que, ao recebermos, os fiéis se tornem, nós nos tornemos, nós mesmos, uma oferenda viva a Deus. Somos chamados a ser também oferenda com Cristo, oferenda. E é o Espírito que nos possibilita tornarmos nós também hóstias vivas. O mesmo poder transformador do Espírito Santo na liturgia apressa a vinda do reino e a consumação do mistério da salvação. Isso garante, como consequência, o realismo da celebração como memorial do passado e profecia do futuro. O Espírito Santo, amados irmãos e irmãs, atualiza para nós o mistério de Cristo. E aí, esse último traço, a comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo, invocado em cada celebração litúrgica, faz a Assembleia entrar em comunicação com o mistério de Cristo. Assim, esta Assembleia recebe sua unidade da comunhão do Espírito Santo, que congrega os filhos de Deus no único corpo de Cristo. O Espírito Santo, na liturgia, é, portanto, espírito de comunhão. Age e permanece na igreja, tornando-a sinal e instrumento, portanto, sacramento do mistério da unidade salvífica, como nos recorda a Lumen Gentium. E a sua ação, a ação do Espírito, produz fruto, não só na comunhão com a Santa Trindade e na comunhão fraterna, mas também frutos em uma comunhão missionária que se desenvolve na vida. Amados irmãos e irmãs, a Igreja pede ao Pai que envie o Espírito Santo para que faça da vida dos fiéis uma oferenda viva a Deus. E uma oferenda viva a Deus por meio da transformação espiritual à imagem de Cristo, da preocupação pela unidade da Igreja, da participação em sua missão pelo testemunho e pelo serviço da caridade, da transformação espiritual à imagem de Cristo. São meios, são modos, amados irmãos e irmãs, de nos tornarmos hóstias vivas, uma oferenda viva a Deus. Somos chamados a ser hóstias vivas por meio, repito, da transformação espiritual à imagem de Cristo, por meio da preocupação pela unidade da Igreja. Estamos vivendo esta semana de oração pela unidade dos cristãos, por meio da participação na missão de testemunhar, que foi confiada à Igreja, aos apóstolos, e pelo serviço da caridade. Meus queridos, já concluindo, a esplêndida exposição sobre o Espírito Santo que nos faz o catecismo nesta parte é rica de consequências. Sublinha que o artífice, o principal animador da celebração litúrgica é o Espírito, Senhor e doador da vida. A sua potente ação na história da salvação se prolonga na liturgia, escola onde aprendemos a tratar com Ele e a ser guiados por Ele para encontrar o Senhor que nos conduz ao Pai, para acolher as graças que nos concede na celebração e os frutos de vida nova que é chamada a produzir. Amados irmãos e irmãs, vamos concluir retomando esses 4 traços que procuramos enfatizar na nossa partilha. O Espírito Santo nos prepara para acolher Cristo. É o Espírito Santo que nos recorda o mistério de Cristo. É o Espírito Santo que atualiza o mistério de Cristo para nós. E é Ele, o Espírito Santo, que realiza a comunhão entre nós, que promove a comunhão, que
que promove a unidade na diversidade. Ao longo desses dias, 9 dias, nós fomos nos preparando para esta grande solenidade de Pentecostes. Não podemos ainda realizá-la congregados fisicamente, mas podemos ser sempre comunidade unida no pensamento, no coração e nos afetos. Deus a todos abençoe e mais uma vez expresso a minha gratidão a Padre Elcimar por este convite. Amém.